Eu gosto de brincar. Cola comigo só. Cola com a pastora. Ora, jejua, consagra, vive a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 14. Hoje nós temos aqui 3 almas: Flávia, Michele e Isaac. Olha o que diz Romanos 10, 14. Diz assim: como, pois, invocarão aquele não creram, aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Só até aí por um momento. Se não tiver, a palavra hoje é um ensinamento, amém? Se não tiver alguém para anunciar as boas novas, como que aqueles que não creram iriam crer? É por isso que Isaías vai dizer: envia-me a mim. E eu quero louvar a Deus, porque essas 3 almas que aqui estão, para confirmar sua crença em Cristo Jesus, elas ouviram falar da palavra de Deus. Porque a fé vem por ouvir, e ouvir a pregação da palavra. Alguém anunciou as boas novas para a Flávia, para a Michele, para o Isaac. E por isso eles tomaram a decisão de passar pelas águas. Porque eles entendem aquilo que está em Mateus capítulo 16. Eles entendem que é uma ordenança do Senhor. Eles entenderam por alguém ter ensinado, explicado e tido paciência para com eles. E por isso eles estão aqui. Porque alguém se dispôs a anunciar as boas novas. E eu vejo isso acontecendo em Atos no capítulo 8. Quando um anjo do Senhor vai até a Filipe e diz para Filipe para ir na região sul, entre Jerusalém e Gaza, na estrada deserta. Ele dá o endereço, ele dá o local, tudo direitinho. E a Bíblia diz que Filipe vai. E indo Filipe, Atos capítulo 8, e indo Filipe, a Bíblia diz que nessa estrada há um homem etíope, homem importante da rainha de Candence, homem que cuidava do tesouro daquela rainha. Estava ele voltando de Jerusalém, porque ele foi adorar o Deus de Israel. Só que a Bíblia me diz que voltando ele na sua carruagem, ele está lendo o livro do profeta Isaías, mas não está entendendo aquilo que está ocorrendo. Mas a Bíblia diz que um anjo disse para Filipe ir. Filipe foi, se aparelhou do lado da carruagem e fez essa pergunta para ele. Atos 8:30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender? Preste atenção, querido. Olha Romanos capítulo 10, acontecendo aqui em Atos. Olha só. Olha só. Ouviu um homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explica? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine essa verdade que liberta?
Então o anjo vai dizer a Filipe: olha Filipe, tem um homem que ele é muito importante para mim, e eu quero que você vá lá, porque ele está lendo, mas não está entendendo, e eu quero que você se aparelhe a carruagem dele, e pergunta para ele se ele está entendendo. E a Bíblia diz que ele vai responder isso: como posso entender, se alguém não me explica? Assim convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. Quando Filipe senta ao lado daquele etíope, a Bíblia diz que ele vai trazer um entendimento que aquele homem não tinha. Pessoas estão precisando entender a palavra como ela é, para tomar a decisão como essas 3 almas aqui tomaram, e como esse etíope também tomou. Nós precisamos de anunciar as boas novas. Aquele homem então entende, e ao entender, a Bíblia diz que ele vai avistar um poço de água. E ele vai dizer: o que me impede de ser batizado? Filipe vai dizer: nada. Você crê? Ele: eu creio. E a Bíblia diz que aquele homem é batizado no caminho, na estrada chamada deserta. Aquele homem então vai ser batizado. Por quê? Porque ele entendeu a palavra. Não tem como eu batizar sem entender a palavra. Não tem como eu passar pelas águas se o Espírito Santo não me convencer. Só o Espírito Santo pode nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Só o Espírito Santo pode nos levar a confirmar publicamente a nossa fé em Cristo Jesus. O que eles irão fazer aqui é confirmar a sua crença no único Deus verdadeiro. O que vocês estão fazendo aqui, Isaac, Michele e Flávia, é aquilo que o Senhor ordenou a Abraão. E o que o Senhor ordenou a Abraão? Que Abraão fizesse uma aliança com o Senhor, ao ponto de todas as nações ficarem sabendo. O Senhor então vai dizer para Abraão: eu quero que você faça circuncisão em todos os homens. A Bíblia diz que ele reúne Israel, e todos aqueles homens então vão ser circuncidados. Todas as nações sabia que o povo de Deus era um povo separado, era um povo diferente, porque havia marca no corpo. Qualquer estrangeiro que queria servir o Deus de Abraão deveria circuncidar. Então havia separação. Olha só, o batismo ele causa separação. As pessoas passam a olhar de forma diferente. É por isso que muitos têm medo do batismo, porque a maioria diz que recebeu Jesus como Salvador, mas acha que a transformação só deve ocorrer depois do batismo. Aí alguns dizem: não vou batizar não, que eles vão agora falar que eu sou crente. A Bíblia diz que nós, através do batismo, fazemos a mesma coisa que Abraão fez. A circuncisão agora é através do batismo. Vai morrer o velho homem e vai ressurgir um novo homem em Cristo Jesus. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que batismo não é qualquer coisa. Batismo é ordenança. Batismo é aliança. Batismo é remissão de pecado. Batismo é a morte do velho homem e o surgimento do novo homem em Cristo Jesus. Paulo vai dizer: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Novo homem. Batismo também é morte. Morte do velho homem, nascimento do novo homem, remissão de pecados, aliança com o Senhor. Em Marcos 16:16 diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Em Mateus 28:19 diz: portanto vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
O que vai ocorrer aqui nessa noite é cumprimento da palavra. Mas para esses que estão batizando, eu quero trazer aquilo que está escrito em Tito no capítulo 3, no versículo 3. E que muitos de nós que já passamos pelas águas, estamos ainda vivendo dessa forma que Deus reprova. Estou falando aqui do velho homem. Olha o que Tito vai dizer. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Ei, no batismo, esse homem tem que morrer. E se porventura você que passou já pelas águas continua dessa forma, eu quero chamar você a se arrepender, confessar o Senhor Jesus e mudar de vida. Porque Paulo, na sua carta à igreja aos Coríntios, em 2 Coríntios, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgirão coisas novas. Há uma grande expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Quem são esses filhos? Aqueles que morreram e ressuscitaram em Cristo. Olha o que diz a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 2, versículo 1. Nele também vocês foram circuncidados. Está falando do batismo. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Em Colossenses 2,12 diz: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quem batizou, agora está marcado, selado, com o Espírito Santo de Deus. Agora vocês que estão indo para o batismo, como vocês que já batizaram, presta bem atenção aqui. Isso aqui vai doer um pouquinho, mas é necessário. Preste atenção. Romanos 22, 5 diz assim: a circuncisão, vou melhorar, o batismo, a circuncisão, o batismo para nós, tem valor se você obedece à lei. Não adianta apenas passar pelas águas e achar que vai estar salvo. Eu tenho que passar pelas águas e viver agora como Cristo me chamou para viver, em obediência a Ele, em temor e tremor a Ele. Presta bem atenção, eu falei algo com o pastor Tiago ontem, e vou colocar aqui para vocês saber o tamanho da importância da fé e da obra. É muito fácil eu falar: sou salvo pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. É salvo pela graça, por meio da fé. Por meio da fé. Não é por obras, para que ninguém se glorie. E isto é dom de Deus, pela graça, favor imerecido, por meio da fé. Que fé? Uma fé morta? Ou uma fé viva? Uma fé morta ou uma fé ativa? Pastor, não estou entendendo. Você vai entender, porque você está dizendo que é salvo, porque é pela graça. Só que a salvação é pela graça, por meio da fé. Qual fé? A fé que tem obra. Não, pastor, não precisa de obra. Ei, a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. E se a fé sem obra é morta, ué, eu não tenho fé, como é que eu vou ser salvo pela graça? A fé sem obra é morta. Presta muita atenção. E que obra é essa? A obra transformadora, regeneradora do Espírito Santo.
Aquele que matava não mata mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que desonrava pai e mãe também não faz isso mais. Há uma mudança de atitude, de comportamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas estão achando que ser salvo é pela graça, favor imerecido, mas que não é por meio da fé. Ou seja, eu recebo Jesus como Salvador, eu passo pelas águas e vivo de qualquer forma. Não, irmão. É por isso que muitos no grande dia vão ficar surpresos. Porque, como que eu agrado a Deus? Pela fé, com obras. Aí tem gente que recebeu Jesus como Salvador, passou pelas águas, mas continua vivendo como aquele homem que Tito diz em 3:3 de Tito. Favor imerecido para você ter, sua fé tem que exalar através de obra. Mas pastor, eu faço obra social. O espírita também faz. Mas não é por obras, né, pastor? A fé, eles demonstram a fé. Demonstra fé em Deus, porém eles acreditam em reencarnação. Deu ruim. Deu ruim. Fé verdadeira gera transformação, mudança de vida. O que o Senhor espera de nós é que haja em nós mudança de vida. Aí eu vou encerrar, porque o intuito aqui é o batismo. Eu vou encerrar dizendo o que está escrito, meu Deus, em, oh Deus, Colossenses, capítulo 3. Vou melhorar, deixa Colossenses aí, Efésios 4:22, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vai doer. Você que recebeu Jesus, passou pelas águas, está achando que já está salvo, porque é pela graça, e não é por meio da fé. A graça não tem nada a ver, é só pela graça, não tem que fazer obra nenhuma, não tem que ajudar órfão, não tem que ajudar morador de rua, não tem que fazer nada, eu não tenho que mudar de vida. Agora segura aí, segura aí. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Até o modo de pensar tem que ser mudado. E tem gente que até hoje pensa da mesma forma. Tem gente que até hoje pensa da mesma forma. É por isso que não vê Deus. Não consegue ter os pensamentos das coisas do alto, só das coisas da terra. Se Paulo disse que se há alguma coisa boa a se pensar, devemos pensar nas coisas que são do alto e não da terra. Os cristãos hoje só pensam nas coisas da terra. É carro, casa, mulher, marido, filho, é neto, bisneto, tataraneto, sítio, fazenda, avião, helicóptero, bicicleta, e as coisas do céu, nada. Nada. Mas vamos aqui. Já vou terminar. Quando é assim, falta mais 30 minutos. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. O que tem de crente mentiroso, meu Deus do céu, tem que nascer de novo, hein, irmão? Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Marido que mente para mulher, mulher que mente para o marido, meu Deus do céu, sendo uma carne só. Que absurdo, que vergonha. Que vergonha. E ainda eu tenho que ouvir: sou nova criatura. Estou cheio da presença do Altíssimo. Oh, Deus está me usando. Vai usar, porque é o nome dele. Agora, se o nome dele sair, você está perdido. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo.
Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Olha só, não deem lugar ao diabo. O que furtava não furta mais, antes trabalhe. Olha só, gente, tem gente que hoje não gosta de trabalhar. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de você. O que tem de crente que manda o outro tomar naquele lugar, meu Deus do céu, meu Deus, não, deixa para lá. Não. Nossa, pai, eita glória, viu? Palavra saia torpe da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se, crente amargurado. Livrem-se da amargura. Pessoas indignadas com o sucesso do ímpio, meu Deus. Não só invejosa, mas indignada, insatisfeita com o sucesso do ímpio que não se converteu. E por não se converter, embora seja bilionário, vai para o inferno. Mas mesmo assim eu tenho que olhar para o ímpio. Aprenda, meu lindo. Seu exemplo não é o ímpio. Seu exemplo é Jesus Cristo. Mas não. Vê o cara lá com BMW, vê o cara lá de Evoque, e o cara está indo a pé trabalhar, o cara está indo de bicicleta. Aí ele olha, aquele ali é um ladrão, mas ele está de Evoque. Aquele ali é um adúltero, mas está com carro não sei o quê. Aquele ali faz falcatrua, está com não sei o quê. A minha pergunta é, se ele vive dessa forma, ele vai ser salvo? Então por que você se apega a essas pessoas? Se apegue à palavra, se apegue a Cristo, faça aquilo que Cristo ordenou, que vai dar tudo certo, meu lindo. Agora que esse homem tem que morrer, não tem? Velho homem aqui, sim ou não? Ele tem que morrer, não tem? E a Bíblia diz que morre aonde? Agora olha só o novo. Olha o novo homem, nova mulher. Portanto, Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Qual, pastor? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado. Não é depois que aceitou Jesus, não. Não é depois que passou pelas águas, não. Passado. Praticavam. Agora não pratica mais. Mas as coisas estão invertendo. As pessoas estão recebendo Jesus, passando pelas águas, ao invés de melhorar, estão piorando. Olha aqui a Bíblia. Quando costumavam viver nelas, mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e em todos. Só para você levar essa resposta do Espírito Santo, você que está ainda indagando sobre aquilo que eu disse sobre a salvação, Tiago vai dizer
não pastor Tiago, da Bíblia. Ele vai dizer, sabe o quê? Que os demônios creem e estremecem. Então vamos lá. Se o demônio crê e até estremece, por que o demônio não é salvo? Embora eles creem e estremecem, então eles têm fé. Eles creem que Deus é todo poderoso, é sábio. Agora por que ele não é salvo? Porque não tem obra. Qual que é a obra? Mudança de vida. Mudança de vida. Se não há mudança de vida, pode falar Jesus para cá, Jesus para lá. No grande dia vai dizer: vós que praticais a iniquidade, apartai de mim, maldito, porque eu não vos conheço. A palavra de Deus não é brincadeira não, irmãos. É martelo e é espada. Viu? Então toma muito cuidado quando alguém falar para você: sou salvo pela graça. Aí você fala com ele: é por meio da fé, viu, meu lindo? Viu? É por meio da fé. É, mas a Bíblia diz que não é por obras. Obras que traz glória para homens. Mas qual obra que traz glória para Jesus? Mudança. Aquele que traía não trai mais. Aquele que era infiel passa a ser fiel. Aquele que era desonesto agora é honesto demais. E está aqui. Fui eu que convenci? Não, isso é o Espírito Santo. Vai lá, pessoal do louvor. Nós vamos agora realizar o batismo. Entendeu, Isaac, o que é o batismo, meu lindo? Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que você vai morrer. A notícia boa é que no mesmo dia que você morre, você nasce de novo. Então seu pai pode chorar e pode se alegrar. Assim também é com a Michele, assim também é com a Flávia. A palavra de Deus, ela é tão linda, tão linda. Enquanto eles se preparam ali, um dia, aquele que foi escolhido para preparar o caminho do Senhor, quem que ele viu? O próprio caminho. Aquele que foi escolhido para preparar o caminho, quem que ele vai ver o caminho, a verdade e a vida, e ele vai dizer: está entre vós o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é esse? Jesus. Se o Espírito Santo trouxe eles aqui, quem que está aqui? Quem que está aqui? Jesus. E eu vou fazer como João. Pessoal, como João. Pessoal, está entre nós o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Oi? Tá, vou falar. Amados, nós estamos tão chique que nem vai precisar de você levantar. Só olhar no telão que vai ser transmitido. Mas que chiqueza, meu Deus. Acabou aquele tumulto aqui. Então não precisa, é só olhar para o telão. Olha só. Olha o pastorzão ali, meu Deus. Olha lá. Deus é tão maravilhoso que me ofereceram um telão de LED para comprar de 50 mil. Olhamos de 200 mil. Com 8 mil nós fizemos isso aí. Graças ao Daniel, Gesso Alves, pessoal da obra que Deus usou para fazer isso aí, ó. Aí. Aí nós estamos lá no deserto. João está pregando, né? Aí Jesus aparece. Aí João fica empolgado, igual eu, quando eu vejo Jesus. Senhor, deixa eu ser batizado por ti. Aí ele vai dizer: importa é que se cumpra é o que está escrito, João. A Bíblia diz então que Jesus vem, João batiza Jesus, e de repente, igual aquela luz ali, só para você ter uma noção, o céu se abre, e uma voz vai dizer: eis aí, meu filho amado, em quem eu me comprazo.
Alguém tem preferência de ser o primeiro? A Michele tem, Michele? Vem cá, Michele. Vamos aplaudir a Deus pela vida da Michele? Quero chamar aqui, ó, Juninho.